O atrito entre você e o Fagner foi lá na CNN, né? Foi na CNN. Nunca foi meu amigo. Nunca teve perfil para ser meu amigo. Nunca foi seu amigo? Nunca foi meu amigo. Fala aí, torcedor do Corinthians, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, olha só o que o Fagner falou. E galera, olha só o que o Sheik falou sobre o Fagner. Ele desceu a lenha aí no Fagner, né? Bora ver o que ele falou aí sobre o ex-jogador do Corinthians, né? Que foi para o Cruzeiro. O Sheik não poupou comentários, né? E falou até que o Fagner não é amigo dele. Lembrando, eles dois tiveram uma confusão em 2023. E agora o Sheik voltou a descer a lenha aí no Fagner. Bora ver o que ele disse aqui, né, pessoal, hoje. Comenta aqui nos comentários o que você achou dessa fala do Sheik. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, fiel. O atrito entre você e o Fagner foi lá na CNN, né? Foi na CNN. Foi porque você fez uma crítica na época pertinente ao Gil. Exatamente. O que Fagner, não reclamou. Que não falou nada. Até porque aí o não Fagner foi lá e tomou as dores no Instagram dele. Foi. E falou quem era o Sheik, né? Alguma coisa assim, não é? E ele quis dizer que você era um cara indisciplinado? Eu fiz o comentário do Gil, falei que o Gil naquele momento não era o mesmo Gil que eu tive o prazer de jogar junto, e o Gil entendeu isso super bem. E o Fagner tomou as dores exatamente por isso, porque ele era o líder. Ele era o líder ali do elenco. A preocupação... O que foi que ele falou? Ele falou, quem que é essa zebra pra falar de mancha, sabe? Um negócio assim. Qual que foi a frase? Não foi isso, não. Não foi isso, não. Mas ele recebeu, obviamente, a resposta que ele merecia, com todo o respeito e educação que eu recebi da senhora Dona Carmen. Mas voltando para a sua pergunta... Ele te ligou um dia? Vocês se encontraram, trocaram uma ideia ou não? Ô, Benja, assim, felizmente, não. Por que felizmente? Felizmente não. É porque não cabe. O que ele falou, ele tomou dores numa situação completamente distinta do que eu falei. Eu fui extremamente respeitoso com o Gil, como eu tento ser aqui o tempo inteiro, e ele tentou inverter o que eu falei. Mas quando vocês jogavam junto no Corinthians, vocês tinham algum problema ou vocês estavam super bem? Olha, ele, na verdade, eu nunca tive nenhum tipo de problema com ele. Muito pelo contrário, sempre me dei bem com ele e com todo mundo. Mas nunca foi meu amigo. Nunca teve perfil para ser meu amigo. Nunca foi seu amigo? Nunca foi meu amigo, mas também não era meu inimigo. Era tipo indiferente? Veja, não era um cara que eu chamava para conversar. Ele também não me convidava. O Gil era um cara que eu brincava muito. O Fagner não. O Cássio? Não. O Cássio também não era um cara que eu brincava muito. Com quem mais? Eu era mais a rapaziada do drink, galera que gostava de um drink, gostava de uma música. Eu era mais... que batia o carro na madrugada. Não, isso já é outra história. Mas nunca tive problema com ninguém, pelo contrário. Relacionamento era maravilhoso. Você falou, felizmente eu não encontrei. Porque você acha que se encontrar, você ia falar alguma coisa pra ele? Não, falar absolutamente nada. O que eu tinha para falar, eu já falei aqui, a resposta já foi dada. Mas por conta do comentário dele, que ele fez na época, eu entendo que é melhor cada um seguir sua vida, né? Ele na dele e eu na minha. E tá tudo bem. Caramba, ele não faz um story do Dudu, tipo o Dudu hoje, não. Pro Fagner. Não, essa época, inclusive, já passou. Se vocês treinassem juntos, ele tiver um carrinho. Essa época passou. Até entenderia o Dudu há 10 anos atrás. Hoje em dia, infelizmente, eu já não posso mais entender o Dudu. Tô com quase 50, então já não cabe. Mas se mais. o Fagner entrar ao vivo agora e falar, ô Sheik, vamos esquecer isso aí, tá tudo certo, tá tudo certo. Não, daí tá tudo certo. Isso aí sempre. Quem sou eu? Pedir desculpa. Muito bem. Então temos uma surpresa pra você. Pegadinha, tá nada, meu. Só acha que o Fagner tá vendo? É que de fato eu acho que... nos Estados Unidos, lá no Disney. Mas, Benja, eu tô falando isso porque eu acho que nessa história toda, o infeliz mesmo no comentário foi ele, porque não teve absolutamente nada a ver com ele. Isso é verdade, sou testemunha, você não falou absolutamente nada. Então eu não tenho que pedir desculpa. Agora, aqui em São Paulo, a gente já fala também com o Vlad, que traz as informações do lado do Corinthians, que segue a sua preparação também. Tem novidade? Tem torcida aí na porta, como sempre, né, Vlad? Exatamente, Mari. Um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Muitos torcedores aqui na porta do CT Joaquim Gravo, o pessoal esperando a reapresentação do Corinthians. Os jogadores ontem à tarde tiveram uma folga, né? Estavam treinando em 2 períodos, inclusive dormindo aqui nos alojamentos do CT Joaquim Gravo. E eles se reapresentam nesta segunda-feira, visando já a preparação para a estreia do Campeonato Paulista.
Para essa estreia contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians não terá 2 jogadores. O Breno Bidon, que está servindo a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, lá na Venezuela, e também o Rodrigo Garro, que tem uma tendinite no joelho. Por isso mesmo, o Ramon Dias, até em relação à preparação para fazer uma boa pré-temporada, deve utilizar muitos jogadores reservas e também alguns garotos da base, ou que estavam sendo menos utilizados. Um deles que vai ganhar bastante espaço é o João Pedro, zagueiro de 21 anos, que estava emprestado na última temporada ao Ceará, jogador que é considerado uma joia do Corinthians, tem uma multa rescisória de 635 milhões de reais, foi campeão da Copa São Paulo e agora busca mais espaço no timão. Vamos ouvir ele falando a respeito dessa volta ao Corinthians. Então, eu estou muito tranquilo, um pouco ansioso, mas também muito tranquilo, sabendo do que eu vivi no Ceará, da experiência que eu consegui ter. E venho muito tranquilo e querendo mostrar, com muita vontade de vencer na vida, de mostrar meu potencial. E se Deus quiser, vou poder corresponder com as expectativas. É uma oportunidade para mim, caso eu venha jogar, e também é um sonho, né? Poder jogar a Libertadores e ainda mais poder conquistar ela. É isso, o Corinthians que treina em relação ao jogo da estreia contra o Red Bull Bragantino e precisa resolver alguns problemas. 4 jogadores com a situação que ainda não estavam regularizados no BID. Então a gente vai falar a respeito dos 4 jogadores, o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Kaká e também o Ângelo Romero, que são jogadores que assinaram novos contratos agora no começo do ano. A gente apurou com a diretoria do Corinthians que eles devem ser regularizados. O Corinthians tem até hoje para conseguir regularizar esses jogadores para eles poderem estrearem na quinta-feira, se não só na segunda rodada. Já o caso do Maicon, que é outro jogador que também assinou um novo contrato de empréstimo do Shakhtar Donetsk por uma temporada, é um pouco diferente. Ainda tem algumas questões burocráticas, então provavelmente o Maicon será desfalque para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas por enquanto, Mari, nenhuma contratação, Corinthians apostando na fórmula caseira, justamente porque teve um final de temporada muito bom. Volto com vocês. Perfeito, Vlad. E a gente conversou até na sexta-feira, né, ontem, que a gente estava montando, Silas, um ranking ali de acordo com o movimento do mercado, se o time anima, se ele tá na mesma ou se ele preocupa. E o Corinthians, ele fica num tá na mesma, mas anima, porque como ele termina, dá uma certa segurança para a próxima temporada. Procurar um zagueiro, procurar a contratação do Gabriel Paulista ou reforçar em algum setor, vocês ainda veem como uma necessidade para o Corinthians? Olha, Maria, eu acho assim, eu posso falar do Atlético rapidinho? Claro. Só me estranhou a saída do Batalha. Ah, sim. Porque o Batalha foi muito bem e talvez, assim, deva ter sido até alguma coisa particular ele querer voltar para Argentina. O Boca Juniors tem um nome gigantesco, obviamente, mas o Batalha, estranhei nenhum clube brasileiro tentar manter esse jogador aqui, porque ele foi muito bem aqui. E com relação ao Corinthians, Maria, eu concordo, eu acho que 2, 3 contratações pontuais e fecha ali o início do ano, pelo menos, porque terminou muito bem. E eu torço também, quero te ouvir sobre a contratação de um possível zagueiro, mas também pelo Maicon, né? Porque é um jogador de qualidade, identificado, mas que sofre muito com lesões. E a gente falava sobre respostas que às vezes, ou elenco, né? Que já tá dentro do elenco, só não tem condição de seguir, né? Vai acontecer isso com o Flamengo também, alguns jogadores lesionados, né? Que vão ter esse retorno no primeiro semestre de 2025, o Maicon é um cara assim, porque são 2 anos, se eu não estou enganado, ele teve lesão séria, acabou perdendo basicamente a temporada toda, e é um cara que sente aquela necessidade de jogar aqui e jogar no time dele, né, no Corinthians, volante ali, canhoto, enfim. O Maicon, a gente não precisa falar tanto das qualidades dele, a gente torce para que ele tenha sequência, porque quando ele tem um pouquinho de sequência em campo, ele consegue mostrar a qualidade dele. E em relação ao Gabriel Paulista, né, que estava ali na nossa tarja ali embaixo, eu vejo mais necessidade do Corinthians, por exemplo, de um lateral direito. Assim, após a saída do Fagner, um lateral direito para revezar ali com o Mateuzinho e tudo mais, nem tanto de zagueiro assim. Mas se de repente uma oportunidade de mercado, fui até olhar os números dele, estava jogando lá no Besiktas, estava jogando regularmente, só que se machucou no jogo contra o Maccabi Tel Aviv, se eu não estou enganado. Se machucou aí, desde então não foi mais utilizado por conta dessa lesão. É um jogador experiente, vivido lá tanto na La Liga quanto na Premier League. Então, obviamente, chegaria para agregar o Corinthians. Mas eu não vejo tanta necessidade assim. Acho que seria melhor atacar em outras frentes. Ô Silas, em termos de animação, quanto que o Corinthians para 2025 te anima?
Por como terminou e por, pelo menos nesse início de ano, tá tudo mais quieto, né? Eu diria que inicia já, Mari, com 70%, 80% ali, sim. Porque a gente vai passar pelo Memphis Depay, a gente vai passar pelo Garro, que são os caras que... A gente passa pelo Ramalho, a gente passa pelo Carrijo, ou seja, um time que se armou, se protegeu, mesmo com essas saídas, o Fagner saiu e tal, mas o time está muito, muito forte. Até quem não estava bem, passou a jogar bem. E essa história do Pogba, ruído acho que não cria, mas é uma questão, acho que de amor próprio. Precisa começar a ter... O Corinthians precisa resgatar o amor próprio. Eu não traria o Pogba, cara. Não traria mesmo por uma questão que a Marília levantou aqui, cara. Quem sai do time? Ele vai chegar... Primeiro que é um cara... O Guedes ganha 5 lá, você vai pagar 4 para esse cara, traz um que já conhece. Não, e é um cara que sempre teve problema de vestiário. É um cara que sempre foi um cara meio conturbado. É um cara que vai chegar aqui no Brasil, um mundo totalmente diferente para ele. E vai ter que jogar. Porque se você traz o Pogba, não dá para você deixar ele no banco. Ele tem que jogar. E daí quem tira? O Corinthians acabou bem. Eu acho que o Corinthians, o ano passado, ele mascarou muito que foi o ano. Né? Porque aquele jogo contra o Palmeiras, se não ganha do Palmeiras aquele jogo, cai. Ia ser um drama. Ia cair. Mas daí daquele jogo, claro, aí você vê a importância que é um clássico. Ganhou do Palmeiras, daí deslanchou e mostrou. Eu acho que o Corinthians é um time que vai dar trabalho esse ano. Tem um elenco agora. Trabalho. Porque, não, eles passaram daquele momento de a gente não tem confiança, não tá legal, pra hoje tudo dar certo. Né? Hoje o Corinthians começa o Campeonato Paulista, começa a temporada de 2025 com um horizonte de que tá tudo bem e vai ser legal, precisa contratar um jogador ou outro, mas eu acho que acaba muito melhor o ano do que Santos, do que São Paulo, do que muito time que... Só não superou, falando aqui de São Paulo, o Palmeiras foi vice-campeão, foi campeão paulista. Exatamente. Então eu acho que o Corinthians... Eu não traria o Pogba nessa, porque eu acho que é um cara que vai trazer mais problema do que solução. É diferente do Memphis Depay, que ele veio num momento complicado, caiu que nem uma luva, o cara entendeu um pouco a cultura do que é ser corintiano. Né? Você vê que o cara tá metido aí, o cara tá fazendo... Curtindo. Ele não veio só pela grana. Exatamente. Talvez tenha vindo pela grana, mas depois falou, pô, tô num paraíso. Ele tá curtindo isso, cara. E outra, o europeu, principalmente os holandeses, eles têm uma paixão pelo futebol brasileiro. E é um desafio para esses caras virem aqui e jogar. Mecânica lembra, exatamente. Né, eles. O Cruyff mesmo falava isso, e os jogadores... o Seedorf veio jogar aqui também por causa disso. Verdade. Então os holandeses, que eles gostam do Brasil. E é um desafio pro cara. O cara falou, eu já sou jogador de Copa do Mundo, já fiz a minha vida na Europa. Ele voltou a falar, você falar de seleção holandesa, coisa que não era. Exatamente. Então eu acho que o Corinthians está bom do jeito que está. Traz ali um lateral esquerdo bom, um lateral direito bom, um zagueiro. E tá legal, dá para começo de campeonato assim, eu acho. O Corinthians contratou 20 jogadores no ano passado, né? A primeira janela, ainda comandada pelo Rubão, foi terrível, né? Foi um tiro no escuro. De fato, só o Garro foi a grande contratação. Como a Marília lembrou, aí vem o Soldado ajudou a contratar o Kaká. Aí foi um erro. Não, mas o Soldado estava no começo do ano também. Ele vem junto. Mas a confusão do Matheus. A caneta não era dele, sim, mas algumas... Acho que ele era um emissário. Só para concluir. Foi melhorando durante o ano. Só para concluir. Algumas contratações foram do Rubão. Ele chega e avalia algumas coisas. Para valer mesmo, na metade do ano, que aí ele traz o Hugo pro gol. Isso Essa foi bem lembrado. Esse hoje também foi uma mega cena com o Corinthians. O Hugo pro gol foi um negócio incrível, porque qualquer goleiro que chegasse depois de Castro e Carlos Miguel teria que catar até pensamento. E pelo preço. Ramalho, que foi um achado. Ramalho jogou muito bem no ano passado. Estava lá na Holanda, ninguém sabia. Memphis Depay, que ninguém falava mais. Alex Santana, que infelizmente, Marília, se machucou, porque seria o dono da vaga. Carrídio, que é um negócio absurdo, e o Thales Magno. O Martínez, você sabe a minha opinião. Magno não conseguiu jogar ainda. E o Hector também se machucou. Mal também. Esse Thales Magno é bom, ele machucou. Bom jogador. Machucou. Você vê que tá começando. Antigamente, você tinha dificuldade para escolher 11. Você tinha dificuldade para escolher 11. Hoje você tem gente brigando pela posição. Aí eu já vou puxar um pouco a sardinha, né? Porque o Fabinho Soldado, a gente jogou junto. Nós jogamos junto no Shimizu, lá no Japão. E eu conheço ele há muito tempo. Você pode falar do perfil dele, então? Então, cara, é um cara muito sério. E outra, o cargo de executivo de futebol, cada time tem um, né? O superintendente de futebol, o diretor de futebol, o executivo e tal. Ele é o cara que aparece só no momento ruim. E quando faz um trabalho bom, a gente não valoriza.
Né? Então eu acho que o Fabinho tem que ser valorizado, cara, porque eu acho que ele é um dos grandes responsáveis do Corinthians não cair para a Série B do ano passado. Porque ele conseguiu, no meio de uma turbulência danada, e outra. O executivo de futebol, cara, é aquele cara que está em cima do muro ali, entre a parte técnica do CT Joaquim Grava e do Parque São Jorge, porque ele sabe a confusão que tem na parte administrativa também. Mas ele é o cara que, ele sugere, ele recebe a sugestão, ele sugere, é ele que decide ou é o técnico que escolhe? Aí, Fernandinho, eu como trabalhei de gerente de futebol... Sim, no Santos. E no Santos, no Curitiba e tal... Porque se atribui, às vezes, um mérito a quem não tem e uma responsabilidade a quem não teve. Mas, que nem eu, né, quando eu trabalhei, eu acho que é o caso do Fabinho também, ele não tem a caneta. Ele não é o cara que assina e dá a resposta. Mas só que é uma situação diferente, parece que é o que tem no Flamengo. O presidente. Quem chegou agora lá, o Boto, parece que é ele que manda. Então, ninguém manda mais. Ele falou, o técnico ficou aqui porque eu quis. Agora, o Fabinho... porque ele estava, já vai abordar isso. O Fabinho no Corinthians, eu acho que a missão dele é pegar o que ele entende que o treinador fala, o que a comissão técnica fala, filtrar, usar toda a parte de scout, de estudo de jogador, de opção de mercado, oportunidades, e chegar para o presidente e falar, presidente, é isso aqui, ó. A gente tem isso aqui que precisa, a necessidade é essa, tem dinheiro para isso? Não tem. A opção A é essa, a opção B é essa. E daí o presidente que toma a decisão, Apesar de toda a ciência dos números que hoje favorece, traz instrumentos, ferramentas para os caras escolherem, entra o tal do feeling. Porque você contrata alguém que tem números excepcionais, o cara chega lá e não dá certo. E você contrata um cara que de repente era a quinta opção que o cara pediu, bota a camisa e o cara voa. Um exemplo disso, né, é aquele filme do Brad Pitt, né, o Moneyball lá. Sim. Só que é um filme de beisebol. Que é um jogo diferente. Eu quando estava na função de executivo, eu via a parte técnica, o scout, que eu acho que sim, mas a gente tem tecnologia para isso. Só que antes de ser jogador, o cara é um ser humano. Então esse cara, o Memphis Depay, será que esse cara, psicologicamente, ele vai se adaptar ao Brasil? Será que é um cara que vai chegar e vai entender a cultura? Eles olham isso? Olha, cara, Tem bagagem para olhar isso. Tinha isso. jogador que dentro de campo, eu sabia que ia render mais dentro de campo, mas fora de campo ia dar trabalho. Não ia se adaptar, no Santos principalmente. Mas daí você pensa assim, cara, e esse cara aqui, não, esse tem o perfil, esse cara vai entender a cultura do clube, vai entender o que é a torcida. Eu acho que essa parte dos dados tem que ser revelada. A gente tem que ter a tecnologia ao nosso lado. Mas tem o olho também. Tem o olho de você saber. O Fabinho mostrou que ele tem olho. Tem olho, porque foi goleiro, a vida inteira jogou futebol, conhece futebol. No Flamengo, Jameli, ele era scout. Sim. E como o Braz mandava lá, ele não conseguiu ter a projeção que hoje ele tem. A liberdade que ele precisava ter. Por exemplo, você sabe quem que ele trouxe pro Flamengo? A indicação de quem foi? Do Pablo Mari, o Pablo Mari, foi do Fabinho Soldado. Todo mundo coloca na conta, obviamente, do Braz, porque o Braz fez aquelas... O Flamengo, né? O Flamengo / Braz fizeram 8 contratações que foram as 8 contratações certeiras. A estrela era o cara. Mas teve gente, que o Jameli falou, teve gente que falou, opa... vamos olhar esse cara aqui. A gente tem que falar. Foi o Fabinho Soldado. Foi um acerto do Corinthians. E foi o Rubão que trouxe ele, não foi? Foi um acerto, nem tudo é erro. E foi muito contestado no começo, né? Porque, esse cara nunca foi o cara. Então, ele sempre foi auxiliar, muito scout. Ele é muito novo, muito verdinho e tal. E mostrou que é um... Verdinho não teria dado certo. Não, verdinho não. Mas Maria, desculpa. Verdinho no Corinthians não ia dar. Ele é sereno nas declarações, nas ponderações. E tecnicamente ele tá. Eu me lembro dele jogador, ele era de poucas palavras. Entrevistei algumas vezes. O Quesada deve ter essa informação também, porque além de tudo isso, né, de ter a experiência de gestão de profissional, que também não é só falar, senta lá e agora dá uma mesa para ele vira gerente de futebol. Não é um caminho óbvio você ter sido jogador e virar um gerente de futebol. Além dele ter sido competente nisso, dele ter esse feeling que eventualmente a profissão deu para ele, tem uma outra coisa que é na relação pessoal dele dentro do CT que estava fazendo falta. O Corinthians estava sem um diretor de futebol desde que o Roberto de Andrade saiu em março do outro ano, antes da eleição, porque no Corinthians sempre foi assim, o diretor de futebol é o próximo presidente. Então, o Duílio foi do Andrés, virou presidente, o Andrés tinha sido o Roberto de Andrade, tinha sido presidente, o Mário Gobi tinha sido... Então, assim, o cara, como teve uma cisão na situação do Corinthians, ficou sem, nem o André Negão, que foi o candidato da situação, foi diretor de futebol. Então, o CT estava abandonado. E havia no CT os jogadores que mandavam.
Então eu sempre brinquei no ano passado que todo mundo no Corinthians tinha chegado anteontem. O goleiro chegou anteontem, o lateral direito atual chegou anteontem, os 2 zagueiros anteontem e o lateral esquerdo, o Bidu, era o único que estava lá. O primeiro volante anteontem, o outro volante ontem, né? Nem anteontem foi, o Carrilho chegou no segundo. Então o Corinthians era um time todo novo. E aí ele conseguiu, com o feeling dele e no meio da turbulência que acontecia no Parque São Jorge, blindar o CT. E os jogadores, você sabe disso, gostam. Então ele fez no CT o que o presidente e a direção atual não conseguiam fazer com os seus pares, os outros conselheiros, o vice-presidente fora de campo. E os jogadores gostam dele, a ponto de, em um momento específico, que o Sada vai lembrar, do presidente ficar com ciúme. Porque o Ramon e o Ramonzinho começaram a citar o Fabinho Soldado várias vezes em coletiva de imprensa e os jogadores também. E aí, depois de passado um tempo, o Augusto Melo voltou a frequentar vestiário, coisa que ele tinha deixado de fazer no pior momento. Então, ele é um cara que conseguiu fazer no CT o que ainda essa gestão não conseguiu fazer dentro do clube. Ele virou um líder, né? Ele virou um líder. Galera, e o Fagner tomou um esporro aí, né, do Sheik lá no programa Arena SBT. Hoje a Arena SBT passou lá, normalmente no SBT, e aí teve ali uma pergunta do Benja, né, para o Sheik sobre a amizade dele ali com o Fagner. Ele falou que a amizade deles não tem mais. Ele falou também que o Fagner nunca foi um cara assim com perfil para ser amigo dele. E lembrando, os dois tiveram uma confusão aí em 2023, né? Foi o motivo lá, qual foi? O Sheik criticou ali o Gil, que estava muito mal no Corinthians de verdade, e aí o Fagner tomou as dores e foi defender o Gil, né? E aí começou a confusão, pessoal. Ele, se eu não me engano, acho que ele xingou o Sheik, e aí até hoje estão nesse embrulho aí os dois. Aqui, pessoal, fiz o favor aqui, ó, eu fiz a questão de buscar aqui, ó, a notícia que saiu sobre a briga dos dois. Aqui, ó, Fagner responde ídolo do Corinthians após críticas a Gil e ironiza. Baita exemplo ele foi. Bora ver aqui, né, o que aconteceu. O Sheik primeiro ele falou: ah, mas o Gil é um baita zagueiro. Não sei, já foi um baita zagueiro. Hoje eu honestamente acho que o Gil está muito longe de ser o zagueiro que eu joguei ao lado, e sou honesto em falar isso. Aí, pessoal, o Sheik também falou: agora fez um grande jogo? Sim, fez um grande jogo, como fez vários outros jogos ruins, assim como o time do Corinthians. Ontem foi terrível. E aí, pessoal, lá no Instagram, o Fagner falou assim pro Sheik: belo exemplo, ele foi dentro e fora de campo para falar de um cara como o Gil. E aí, depois disso aí, cara, ficou a confusão aí os dois. Eu acho que eles nunca mais se falaram, né? Como o próprio Sheik falou hoje lá na Arena SBT. Então é complicado, né? Dois ídolos do Corinthians assim, brigados por um motivo besta, né? O próprio Sheik já se resolveu com o Gil lá depois dessas críticas. Só que o Fagner tomou as dores, né? E ficou bravo aí. E no lugar do Gil, né? Era para ter pedido desculpa também. Acabou que ficou aí sentido com as críticas em cima do Gil, sendo que hoje em dia o Gil e o Sheik são amigos normalmente. Mas aí, galera, comentem o que vocês acharam aí dessa fala aí do Sheik que eu deixei aí pra vocês. Comenta também quem vocês está do lado nessa história, o Gil ou o Sheik ou o Fagner. Comenta aqui a sua opinião. Agora eu vou ficando por aqui, Nação Corintiana, e até o próximo vídeo.